Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e eu tô aqui para falar um pouquinho hoje sobre uma continuidade do assunto do vídeo anterior que a gente falou sobre o processo da cristalterapia e como ela funciona na harmonização dos chakras. Entendemos um pouquinho mais sobre o que são os chakras, sobre o que é a energia e como esses processos de desequilíbrio energético vão gerar doenças ou também podem trabalhar através do trabalho com chakras a gente pode desenvolver nossas potencialidades. Então, para quem não assistiu, pode voltar nesse vídeo, ele é bem interessante. E eu senti vontade de estender um pouquinho mais o assunto para falar sobre a questão de, uma vez que eu tenho essas pedras, como que eu posso fazer o processo de limpeza, né? Na verdade são 3 passos, né? Que seria a limpeza, a energização e a ativação da força e da frequência para que você possa passar a utilizar essas pedras, esses cristais, como ferramentas terapêuticas efetivamente. Então, a primeira questão é quando você compra, ou quando você recebe de presente, ou quando você encontra, seja a forma como esse cristal chega até você, você precisa fazer um preparo dessa energia. Geralmente o primeiro processo é um processo de limpeza. Essa limpeza é muito simples. Quando a gente fala de limpezas, muita gente faz isso de forma ritualística e você pode criar a sua própria forma ritualística, mas basicamente a gente trabalha com a limpeza na água corrente. Muita gente gosta de trabalhar com a água na natureza, seja água do mar, seja água da cachoeira. Então, se você tiver essa possibilidade de fazer, é muito positivo que seja feita dessa forma na água corrente, levando ali, tomando muito cuidado. Você pode até pôr dentro de um saquinho que passe água para você não perder essas pedras, ou você pode ir tirando aos poucos desse saquinho e passando na água, sempre lembrando que a intenção ela é a chave de qualquer processo, ritualístico ou não. A intenção ela vai ser determinante nesse processo, no sentido de você pegar aquelas pedras com cuidado, fazer uma focalização ali de intenção, né? Você pode usar palavras que sejam palavras de força para você, palavras de poder, ou mesmo oração. A gente em algum momento vai poder falar justamente desse poder do mantra, o que é um mantra, o poder da palavra, o poder da oração. E aí você pega, faz a sua intenção, coloca essas pedras na água corrente, você já vai estar trabalhando um primeiro processo de limpeza. Para quem não tem essa possibilidade, você pode fazer isso na água corrente da torneira de casa mesmo. Né? Então, sempre também que for necessário, você fez uma utilização, seja em você mesmo ou em outra pessoa, é importante você fazer esse processo de uma limpeza, mesmo que seja mais simples, na água da torneira de casa. Uma outra forma que você pode fazer uma descarga energética quando você trabalha com os cristais, isso num segundo momento, quando você já tem uma relação com ele, é fazer essa descarga energética, por exemplo, na terra. Pode ser um vaso de planta, ou para quem realmente tem terra em casa, você pode deixar ele descansando ali na terra uma noite toda. E aí no outro dia você já vai ter feito esse processo de limpeza dessa descarga energética da utilização principalmente. O segundo processo é a energização. Então, a partir do momento que você fez o processo de limpeza, principalmente quando você zera, algumas pessoas gostam de zerar a energia do cristal utilizando o sal grosso, né, a água com o sal grosso. Eu não vejo uma necessidade num primeiro momento, a menos que realmente você sinta que esse é o caminho. Aí você vai precisar potencializar a sua energização, porque geralmente os trabalhos com sal grosso, eles zeram a energia. Ele descarrega, mas ele zera. Então ele limpa tudo, que tem de energia positiva e negativa, ele praticamente zera a energia. Então, principalmente quando você usa o sal grosso, você precisa potencializar a energização. E aí, como que você faz a energização? O próprio nome diz, é colocar energia, harmonizar essa energia, trazer uma nova energia, né, para esse elemento. Então, como que você pode fazer isso? A própria questão de descarregar na Terra já vai fazer uma troca energética, então a Terra ela não só descarrega, não só limpa, como ela também já carrega uma energia, ela faz uma troca. Você pode fazer processos que a gente chama de a energia do Sol, a energia do sereno e a energia da Lua. Muita gente gosta de fazer a descarga energética na Lua minguante, porque é uma Lua que realmente ela está minguando, ela está levando embora. Então esses processos de limpeza em Lua minguante são muito fortes. E para trazer energia você pode trabalhar muito com a questão da Lua crescente e também com a Lua cheia principalmente. Porque a Lua cheia ela vai estar ali na potência da força dela, e quando você coloca os cristais, mesmo que seja só numa sacada ou numa janela, de alguma forma que ele pegue a intensidade dessa luz durante, né, o decorrer da noite, você vai estar potencializando, trabalhando com essa energia lunar. A gente sempre fala dessa complementaridade
da energia lunar e da energia solar, como se você estivesse trazendo todas as forças opostas e complementares para o seu kit de pedras. Então você vai trabalhar com a energia da lua, sendo a lua cheia a principal fase para você trabalhar essa energização, e você vai trabalhar também com a luz solar. A ordem, na verdade, não vai importar muito se você primeiro vai fazer a energização solar e depois a lunar, não importa. O que importa é que tenha essas duas frequências atuando na pedra. E aí, seja antes ou depois de fazer o banho de lua, que a gente chama, você fazer o banho de sol, que é disponibilizar essas pedras dentro de uma forma, e você pode colocar numa bacia, num prato, do jeito que for melhor, que elas fiquem mais espalhadas possível para que ela consiga captar essa luz solar. Principalmente assim, se você conseguir fazer quando realmente a gente tem uma incidência de luz de sol forte para energizar a pedra. Na impossibilidade, se você tiver que fazer num tempo nublado, por exemplo, é importante que você deixe mais tempo, talvez a manhã inteira até aí a metade da tarde. Já quando você trabalha com uma luz mais intensa, processos de 1 a 2 horas de exposição nessa luz diretamente na pedra já é o suficiente. E aí você vai fazer também o processo de ativação. A ativação ela é mais necessária quando você está criando um vínculo com esse instrumento terapêutico. Então, nesse primeiro momento de ativação. Após isso, a ativação já é feita, a ferramenta ela já vai também adquirindo uma relação com você e também vai fazendo uma troca energética com você. Então, a ativação não é mais necessária. Só se você ficar muito tempo sem utilizar e você de repente achar que você precisa fazer uma limpeza profunda, precisa fazer uma energização e quiser ativar novamente, ok, mas senão você pode fazer isso só num primeiro momento mesmo. Essa ativação, de novo, a gente vai voltar para a questão da intenção. Ela é muito particular, né? Não tem uma regra fechada, não tem uma chave do processo, a chave é a intenção. É você colocar principalmente a imposição de mãos ali e você fazer uma determinação, meio que colocando para que você quer utilizar essa ferramenta, né? Fazendo um pedido, né? Para que o elemental, para que a energia desse elemento, dessa ferramenta, te auxilie nos processos de cura, nos processos de reequilíbrio, seja se você estiver ativando para uma cura pessoal, seja se você estiver ativando para utilizar como recurso terapêutico em outras pessoas, se você, por exemplo, for um terapeuta ou se você for trabalhar com isso em algum familiar, alguma pessoa próxima, né? Então a intenção é realmente você colocar assim, qual que é a minha disposição interna para lidar com essa ferramenta, o que eu quero ativar nessa ferramenta, para que eu quero utilizar, por que eu estou me vinculando com ela e criando essa relação. Então isso é muito importante. Essa ativação que é você, e aí nisso você pode colocar palavras, você pode colocar sua intenção, você pode colocar palavras de poder, orações, do jeito que para você fizer mais sentido, você vai fazer essa ativação. Então isso é muito importante, obedecer essas 3 etapas: limpeza, energização e ativação. Eu vou mostrar para vocês essas pedrinhas aqui, deixa eu ver se vai dar para elas não caírem. Elas são pedrinhas que elas têm os yantras, né, que na verdade a gente chama lá no... Quando eu mostrei sobre a questão dos chakras também tinha, e essas daqui você encontra muito na internet, assim, ela tem os yantras, que são os símbolos do reiki, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Vou colocar elas na mão. Né, que são os 4 símbolos principais que a gente utiliza. Ai, meu Deus, não consigo mostrar muito bem. Esse é o mais conhecido, né? O famoso Shokurei. Então ele é em baixo relevo e são todas de quartzo rosa, que é uma energia muito relacionada com o reiki, muito nesse sentido de uma energia harmonizadora, uma energia mais tranquila, apaziguadora, muito conectada com o amor incondicional. A gente falou muito sobre isso quando a gente comentou sobre os chakras, nesse sentido de que no cardíaco a gente também trabalha com essa energia do quartzo rosa, do amor incondicional. Também tem essa daqui, que é uma ametista, em formato aqui de pirâmide, né? Eu gosto bastante de utilizar essas pedrinhas aqui quando eu vou fazer trabalhos de energização com reiki. Então dá pra você colocar, principalmente pontos que eu utilizo no cardíaco, no terceiro olho aqui que a gente chama, né, no nosso ponto de intuição. Às vezes embaixo da cabeça, você pode pôr em cima se a pessoa estiver sentada, ou se ela estiver deitada, você pode pôr, não precisa nem estar encostado na cabeça, um pouco ali na maca ou na cama, onde ela estiver deitada. No ponto do cardíaco, na cabeça, que eu falei, eu gosto bastante de usar a ametista nesse ponto da terceira visão. Se a pessoa tiver algum desconforto ou te relatar algo que você relacione com algum chakra, conforme a gente vai trazendo as experiências aqui no canal, você vai adquirindo esse conhecimento e esse discernimento de entender
qual é o chakra que você pode fazer um estímulo, que está precisando ali de um equilíbrio. E aí você também pode colocar no plexo solar, no umbilical, da forma que você for sentindo. E também você pode ir mudando a localização da pedra. Sempre que você trabalha com a energização pelos cristais, você pode colocar uma música de fundo que seja relaxante, juntar com isso exercícios de respiração, para você tranquilizar a sua respiração, para você tranquilizar a sua mente, para você ter uma maior efetividade dentro desse processo. E aí muita gente me pergunta, né, nossa, mas aí você trabalha com cristais, né, tudo mais, entendi toda essa energização e proteção. Depois que eu fiz meu processo de reequilíbrio energético, como que eu faço para ter uma manutenção desse equilíbrio que eu fiz? E aí a gente vai entrar na ideia das pedras de proteção. Eu não vou falar de muitas, porque, de novo, menos é mais, né? Eu acho que a gente entendendo uma ferramenta, uma característica de uma pedra que a gente possa utilizar, e eu tenho aqui para mostrar para vocês a turmalina negra. Ela tá até inclusive num cordão, porque eu utilizo bastante ela quando eu vou fazer atendimento, porque ela vai fazer realmente um escudo protetor. E quanto mais você utiliza ela, mais ela vai se relacionando nesse sentido de te trazer não só um equilíbrio, mas também essa questão de escudo protetor. Ela é uma pedra que afasta a energia negativa, que realmente protege e vai fazer com que aquele processo que você fez de reequilíbrio energético, ele tenha uma maior durabilidade. Então ela é como se fosse uma manutenção daquele processo que você desenvolveu. Então isso é bem importante, porque você também pode utilizar com cordão, né? Porque ela vai estar bem nessa área de cardíaco quando você coloca, ou até um cordão um pouco mais longo ali na região do plexo solar. Ou você também pode utilizar ela em determinadas regiões que você sinta que você está com um pouco mais de desequilíbrio, ou alguma dor, ou alguma intensidade de frequência. E aí você pode utilizar também aqui no terceiro olho, para dormir, inclusive é uma pedra que você também pode utilizar se você tiver com problema de sono. Foi uma pedra que eu usei muito em processos que eu estava assim de desequilíbrio, de insônia, né? E aí conforme eu fui utilizando, com os 2 dias eu sentia que eu já estava conseguindo dormir melhor, conseguindo dormir de uma forma mais relaxada. Só que ela também é uma pedra de ativação, ao mesmo tempo que ela ajuda com a questão do sono, você tem que perceber como que vai ser a sua relação com a pedra, porque por mais que a gente fale que ela tem uma determinada objetivo, frequência e tudo mais, você precisa observar como você vai se relacionar com isso. Então, se você, por exemplo, perceber, eu estou utilizando, ela vai te fazer sonhar mais, ter sonhos mais lúcidos, fazer com que você lembre mais dos seus sonhos, então ela também vai trabalhar conteúdos internos, então você precisa entender um pouco qual que é o seu momento e qual que é o movimento que você vai ter na conexão com essa pedra. Mas é uma pedra de proteção, uma pedra para quem não quer carregar como colar, pode carregar no bolso também, na bolsa. E sempre que você sentir, nossa, eu tô precisando, eu tô passando por alguma situação, ou de repente estou me conectando com uma pessoa que eu não tô gostando, você pode pegar ela entre as mãos, fugir para um cantinho, nem que seja para o banheiro escondido, e fazer suas orações, e fazer sua prece, e fazer sua ativação, fazer essa mentalização mesmo de que ela está formando ao seu redor um campo protetor, porque essa ativação e essa intenção também vai fazer toda a diferença. Então isso daqui foi sobre um pouco que eu queria falar justamente da questão de como que você pode utilizar pedras de proteção. Existem outras pedras que você utiliza. A selenita é uma pedra de limpeza muito boa, também a selenita, o próprio quartzo verde, o quartzo rosa para você utilizar no seu dia a dia. O quartzo rosa a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ele vai deixando assim você muito aberta, muito aberta, muito aberta, e isso também às vezes não é muito positivo, dependendo do momento que você tá da sua vida. Mas para fechar um pouco mais no sentido de proteção, seria a turmalina negra. Então, esse é a Ancestralidade Sagrada. Deixe seus comentários, comenta aqui de onde que você está acompanhando o canal, como que você ficou sabendo do canal, se está fazendo sentido os conteúdos. E sempre lembrando que você pode deixar perguntas sobre ferramentas terapêuticas, sobre assuntos que você gostaria de ouvir aqui no canal, para que a gente possa produzir conteúdo em cima também dessas perguntas. Eu sou Silmara Gonzaga e esse foi mais um Ancestralidade Sagrada.